Boa tarde! O programa Isto é Amazônia vai trazer para vocês um assunto que virou polêmica no mundo inteiro: a Amazônia. Todo mundo fala da Amazônia, todo mundo conhece a Amazônia. Em Belém do Pará foi realizado agora o Encontro Amazônico. Passaram alguns dias discutindo, terminou no dia 9, né? Com 8 presidentes de países participando, autoridades, imprensa, muitos ambientalistas falando sobre a Amazônia. Mas olha, o que mais se ressentiu no encontro foi de amazônidas, caboclos, pessoas que vivem o dia a dia da Amazônia, que conhecem verdadeira Amazônia. Em alguns locais da nossa região, por exemplo, quem determina o horário de viagem não é o viajante, é a maré. Sabia disso? Não? Pois é, tá certo? Você sabia que, por exemplo, quem é mais responsável pelo reflorestamento da nossa Amazônia é a nossa fauna, são os animais. Bom, mas tudo isso você vai ficar sabendo neste programa, porque nós conversamos com especialistas. Nós conversamos com o Dr. Cristóvão Lins, que é agrônomo, que tem uma especialização nos Estados Unidos, que conhece a Amazônia, que é caboclo, lá de Monte Alegre, né, que tem uma vasta experiência nessa região. O Dr. Gilberto de Paula Pinheiro, que é economista, historiador, é jurista, desembargador e também apaixonado pela Amazônia. Vocês vão saber deles a opinião com relação a esse assunto. E ainda conversamos com Heraldo Trindade, com Adrimauro Gemac e com o Gilberto Laurindo. Todos que gostam da Amazônia, se debruçam em vários temas dessa região. Você não pode perder o Isto é Amazônia, que está iniciando a partir de agora. Isto é Amazônia. Estamos aqui com o advogado, com o engenheiro florestal e deputado federal pelo Amapá, Heraldo Trindade, jornalista, radialista, né? E a gente tem no Heraldo uma grande representatividade do Amapá, uma mente privilegiada. E eu gostaria, Heraldo, de trazer você para um debate que o Isto é Amazônia está propondo, é discutir a Amazônia a partir dessa discussão, desse encontro que está sendo em Belém. Tem muita gente falando de Amazônia que me parece divorciada da realidade amazônica, dessa vivência do dia a dia. Então eu queria ouvir de você, como é que você está vendo essa discussão em Belém, quais as suas preocupações para com a Amazônia, mas em especial para o Amapá, que é onde nós vivemos. Primeiro, Roberto, agradecer. Sempre que a gente se encontra, o papo é muito bom, né? E quando a gente fala da Amazônia, é melhor ainda, porque nós vivemos aqui. Eu sempre digo que tem muita gente falando da Amazônia que não tem um bom exemplo para dar. Começa pelos europeus, americanos, que dizimaram as suas florestas, as suas nações indígenas e querem nos dar aula de como cuidar da Amazônia. Mas também nós temos algumas autoridades aqui na nossa região que falam sobre a Amazônia sem conhecê-la profundamente. Eu diria que quem conhece a Amazônia é o caboclo, aquele que convive e conserva. Tem uma diferença muito grande entre conservar e preservar. Preservar são aquelas áreas que a gente chama na linguagem científica da engenharia, que não são antropizadas, quer dizer, o homem não pode estar convivendo ali, usufruindo dos seus benefícios do solo e do subsolo. Mas, voltando a falar principalmente da pergunta que você me fez sobre o encontro que ocorreu em Belém do Pará, eu observei que algumas afirmações que foram feitas ali, elas divergem completamente da realidade. Não se pode imaginar a savanização da Amazônia, porque o amazônida em si, as populações tradicionais, isso a gente observa fazendo um estudo mais detalhado do ponto de vista desse comportamento humano. O homem da Amazônia, ele conserva os seus recursos naturais, ele utiliza de forma racional os seus recursos naturais. O que eu penso é que o Estado brasileiro precisa ser muito mais eficiente no sentido da fiscalização no cumprimento das leis, porque do ponto de vista industrial, comercial, existe sim uma certa preocupação, mas a gente não pode criar um alarme falso em cima disso, porque me parece que existe um discurso, e aí está muito claro,
com o objetivo de que a Amazônia seja preservada com interesses que não são dos amazônidas. E eu vou dar um exemplo muito claro. O Amapá tem hoje um parque do Tumucumaque, uma área extensa que a própria União, ao arrepio da manifestação dos amapaenses, o governo federal foi lá e simplesmente criou o Parque do Tumucumaque, que está criado, acabou. A gente vai compensar o Amapá, mas até hoje essa compensação não se deu. Quer dizer, se um caboclo da Amazônia entrar, ou qualquer pessoa entrar no Parque do Tumucumaque e tirar a casca de uma árvore para fazer um chá, ele está cometendo um crime. Então estão tentando criar esse discurso com o objetivo de impedir que os amazônidas possam usufruir dos recursos ambientais, tanto do solo quanto do subsolo. Eu penso que é um discurso falacioso que não serve aos interesses do Brasil e muito menos da Amazônia. Deputado, eu diria que o Brasil vive uma crise institucional gravíssima quando a gente vê o Sul propondo plebiscito para separação. E o Zema deu uma declaração nos veículos de comunicação também propondo separação, né? E a Amazônia, nessa discussão, quando não passa por nós, amazônidas, corremos o risco de perdermos o nosso território mesmo com uma pseudo-soberania. Ou seja, a internacionalização de um território, a gente vai morar naquilo que não é nosso, né? O que o senhor pensa disso? O senhor já se debruçou acerca desses fatos? Eu penso que o trabalho para conquistar a Amazônia dos países desenvolvidos é muito maior do que a gente possa imaginar. Já está acontecendo. Nada contra, me permitam fazer esse comentário, é um pensamento pessoal, subjetivo. Mas, por exemplo, os chineses, eles estão entrando no Brasil e comprando áreas em quase todos os lugares. Parte do nosso litoral, os pescadores brasileiros já não podem adentrar porque os chineses dizem que essa parte do território pertence a eles. A conquista da Amazônia ela vem sendo feita de uma forma que nós não nos atentamos. O que aconteceu no estado do Pará é apenas, diria, a ponta do iceberg daquilo que nós, amazônidas, precisamos nos preparar e estar atentos. O governador Zema falou dessa possibilidade de separatismo, vamos considerar assim. Mas eu estava pensando, Roberto e telespectadores, que se nós, amazônidas, tivéssemos a liberdade de tomarmos conta da soberania da Amazônia, que é nossa, aqui nós pegamos a malária, aqui nós enfrentamos os problemas inerentes à Amazônia, que nos tornam muito mais fortes. Se nós tivéssemos a soberania e o comando, nós íamos tornar esta região mais rica, talvez até do que o Oriente Médio, que tem petróleo. Porque aqui nós temos ainda uma grande variedade de espécies animais e florestais ainda não catalogadas. Iríamos fazer joint ventures com os países, né, que têm recursos para investir na Amazônia, mas dando as regras de comportamento com relação a isso. Íamos fazer da Amazônia uma potência. Porque o próprio governo federal não tem olhos para a Amazônia, a não ser essa questão da preservação, que a gente não é contra. Nós somos a favor da conservação, o uso racional dos nossos recursos naturais do solo e subsolo. Eu, particularmente, sou a favor de que nós busquemos o ouro, o manganês, a tantalita, de forma racional, sem destruir a Amazônia. Como é que faz isso? Nós temos vários projetos ambientais que podem recompor a própria floresta, o sistema de manejo, onde você pode desmatar 20% e trabalhar o manejo em mais de 80% na área que você está ali tendo posse. Então, nós, amazônidas, sabemos cuidar da nossa região. Onde que existe desmatamento nos estados da região norte, propriamente dito, como o discurso que vem sendo feito, né? Muito fogo na Amazônia, estão desmatando a Amazônia, quer dizer, os discursos são os piores possíveis para criar em nós, amazônidas, aquele princípio de que nós não podemos tocar em absolutamente nada. Pelo contrário, a gente precisa, e aí eu entendo, Roberto e senhores telespectadores, que os políticos da Amazônia precisam estar muito atentos a essas discussões. Agora, em Belém do Pará, não teve um político do Amapá para discutir os assuntos inerentes ao nosso estado em particular.
eu não diria nem só da Amazônia, mas em particular do estado do Amapá. Nós não podemos ficar omissos a essas discussões, porque, caso contrário, nós vamos começar a receber as limitações de uma terra que nos pertence, uma terra que foi conquistada com muito trabalho, com muita luta pelos nossos ancestrais e que souberam cuidar, como nós sabemos cuidar também. Nós estamos aqui na casa do Dr. Adrimauro Zemack, que é consultor em gestão pública e tem várias formações, é analista do IBGE, é administrador, é lato sensu em docência do ensino superior, tem várias formações. E a gente está buscando conversar com essas pessoas que refletem o nosso dia a dia, a nossa região e o Brasil, as suas políticas, para falar de um assunto que está muito atual, está no momento, né? Acabou agora, dia 9, terminou a cúpula da Amazônia, que foi realizada em Belém do Pará, com presidente de 8 países, né, onde existe a floresta amazônica, né, essa questão desse bioma amazônico que é tão debatido e discutido. E eu queria saber do Adrimauro qual a opinião dele com relação a esses trabalhos, a forma como ele está sendo realizado e os resultados práticos disso tudo, Adrimauro. O Isto é Amazônia quer saber de você. A repercussão hoje na mídia, né, do evento que encerrou ontem em Belém, por parte dos analistas, ela não é tão positiva assim. Primeiro que foi um evento grande, como você falou, né, vários países aqui presentes em Belém, e uma coisa que chamou muita atenção, Roberto, na minha opinião, na minha avaliação, é que a população não foi ouvida, né? Me parece que os governos locais não foram chamados da região amazônica para participar desse evento. Eu não sei se tinha alguém aqui, algum representante do governo do estado do Amapá lá, a impressão que dá é que não tinha, né? Agora, um outro fato que chamou muito a minha atenção foram as metas que foram definidas nesse fórum, né? E que não foi definida as estratégias de como vai ser executado. Isso nos remete a um planejamento estratégico. Se você, ao elaborar o planejamento estratégico, as metas não são definidas, as metas são definidas e as estratégias não forem bem elencadas, esse planejamento estratégico tende a não acontecer, que ele vai dar errado no meio do caminho. Então, 2 pontos fundamentais na minha avaliação. Primeiro, num planejamento estratégico, num plano amplo, como seria o caso desse fórum, todo mundo deveria ser ouvido. Assim é no planejamento estratégico. Quanto mais pessoas, quanto mais população envolvida com aquele segmento seja ouvida, a tendência é que a execução desse plano seja o melhor possível. Então, na minha avaliação, teve 2 pontos. Primeiro, a população não foi ouvida e, segundo, faltou a estratégia para a definição das metas. Então, isso ficou um fórum que, na minha avaliação, vai ser uma grande paisagem. Adrimauro, uma das críticas também é com relação ao número exacerbado de ONGs, né, que as organizações não governamentais, patrocinadas por recursos internacionais, são muitas na região da Amazônia, que acabam causando uma desconfiança, né? Que a priori a preocupação é de apoiar as pessoas que moram nessa região, dar assistência social, médica e tudo mais, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas, por exemplo, uma crítica: o sertão nordestino é tão pobre quanto e lá não tem ONG nenhuma. Como que você avalia isso? Olha, Roberto, tem um estudo do IPEA recente que fez um mapeamento das ONGs por estado, por regiões, né? E eu acho que chega até a nível de estado. É impressionante isso que você está falando, o número de ONG que existe na Amazônia e nos estados da Amazônia e no Nordeste. O Nordeste é 20, o Amapá, eu acho que é quase 200, ou mais que isso. No Amapá. No estado do Amapá, né? Então, e voltando a essa questão do fórum, o que pode apontar de benefício para a nossa população, aqui, o alto nível dos indicadores sociais nossos da Amazônia,
são muito ruins. Muito ruim. A gente trazido para o nosso estado, a gente não precisa, porque está sendo citado toda hora pelas pessoas que dominam esse assunto, que abordam. Os nossos do Amapá não são saudáveis, a gente sabe disso, né? Por exemplo, o estado do Pará. O estado do Pará tem município do estado do Pará, da região do Marajó, que possui os piores indicadores dos 5.570. Será que eles vão ser contemplados, né, com políticas públicas voltadas para isso? Porque a questão toda é política pública. Mas a política pública também passa pelo planejamento, né? Você precisa alocar recursos, de onde vem, quem vai executar. Então, quer dizer, essa definição, se ela não se tiver bem fundamentada numa ação de planejamento, não vai acontecer. Então, quer dizer, que nós que esperávamos no resultado disso, eu pelo menos fico decepcionado com o que eu vi, né, que está acontecendo agora. Aí você vê o presidente que ainda emitiu uma opinião que é contra a exploração de petróleo aqui na foz do Rio Amazonas. Então, ainda existe mais essa questão, né? Quer dizer, a pessoa completamente alheia ao nosso país, emitindo ponto de vista com relação ao que nós devemos fazer. E outra questão das políticas, de ações que você mencionou com relação a recursos internacionais, não só internacionais, Roberto, mas recursos também do Estado brasileiro, destinado para as ONGs que captam recursos, que elas estão isentas de prestação de conta ao fisco, a declaração à Receita Federal. Eu sou testemunha, eu vou lhe dizer aqui, eu coordenei o censo do IBGE de 2010 aqui no estado do Amapá. E eu fui à aldeia etnia aqui dos Ayampis, e lá eu encontrei uma ONG ministrando curso de políticas com o professor da USP, um antropólogo que estava coordenando esse projeto, com recurso da Petrobras. Tinham 7 professores lá, eles vinham de São Paulo, tudo pago através dessa ONG. O cara de São Paulo já tinha trabalhado, ele me falou, trabalhou no Mato Grosso, trabalhou em Manaus e agora estava no Amapá, né? E me levou para conhecer um centro que eles construíram de conversões lá, construído com recursos da Petrobras, lá nos Ayampis. Então, aí ficamos na hora do almoço, eu estava acompanhado de uma jornalista do IBGE que veio do Rio de Janeiro, que estava me acompanhando para fazer uma cobertura dessa viagem, e todos nós ficamos surpresos, né? As professoras, tudo com doutorado, vindo de São Paulo, para dar curso de formação política para essas etnias. Nada contra isso. Agora, você vê que o Estado brasileiro também financia isso, quando deveria financiar uma política pública de retorno mais imediato, que está numa situação de pobreza muito grande. Por exemplo, aqui no Amapá, falta de saneamento, nós não temos saneamento, quer dizer, as políticas públicas precisam chegar, a desnutrição é alta. Então, desemprego. Olha, a gente viu os dados agora, o governo fez uma atualização do Bolsa Família. Muita gente foi excluída do programa, né? Então, se aqui a gente já tinha um alto índice de deficiência de nutrição, de comida, porque tem aqui no Amapá, tem muita gente passando fome, né? E você vê que pessoas que estavam vinculadas exclusivamente a esses programas vão começar a sair. Eu estou escrevendo um artigo voltado para essa questão dos programas sociais, que eu estou dizendo, a fonte vai secar. O governo não vai ter recurso suficiente para continuar pagando isso. Não vai ter recurso para pagar. Ninguém aguenta pagar. A gente, como cidadão, né, emite o nosso ponto de vista, opinião, afinal de contas. Como analista do IBGE também tem familiaridade com esses dados sociais. Porque você vê a nossa região, Roberto, são 30 milhões de habitantes. Então, né? Um assunto que o censo de 2022 agora traz e que tem sido debatido de forma intensa é a involução populacional, né? Em alguns municípios, em vez de crescer, diminuiu. Então, uma situação que preocupa, né? Está havendo uma debandada geral das cidades, em algumas cidades da nossa região, inclusive do estado do Amapá. Os demógrafos já vêm apontando isso, que isso é uma tendência mundial, inclusive, né? Do decrescimento da população, das populações, né? Até mesmo países que têm essas taxas mais elevadas, Índia e China,
Agora, o nosso caso não poderia ser diferente, né? Eu acho que tem uma questão aí técnica que eu prefiro deixar isso que os técnicos do IBGE avaliem. Foi esse tempo, né, que nós ficamos sem fazer o censo, foi muito tempo, 12 anos. 12 anos. 12 anos, né? 12 anos. E as estimativas eram fundamentadas no censo de 2010, né? Veio uma pandemia pelo meio, e porque a população se movimenta. É por isso que no intervalo de cada década, o IBGE tem que fazer uma contagem da população. Em 2015 não fez, era fazer em 2016 não fez, 2017 que estava tudo certo para fazer, a presidente era a presidente Dilma, tirou o recurso da contagem e colocou na publicidade do governo federal, 2016 me parece. Então ficou sem fazer, aí não fez mais, né? E foi muito tempo aí, né? Então agora veio a contagem e hoje o IBGE tem a tecnologia está muito avançada, é impossível quase que um prefeito trazer umas alegações, dizer que faltou gente sem residência, porque ele vai ter que indicar, as informações são todas georreferenciadas. Era como se você viesse na minha residência hoje, como entrevistador do IBGE, e aqui nessa conversa já tinha sido georreferenciado esse local, e você passou aqui comigo, né? Então, isso mudou, avançou muito. Agora, é motivo de preocupação, a taxa de fecundidade vem caindo ao longo desse período, mas, de qualquer forma, os bolsões de miséria e de pobreza estão na nossa frente. Então, precisamos definir estratégia de política pública que não vá para a nuvem, porque, de repente, eu acho que esse fórum foi para a nuvem. Muito bem. André Mauro, olha, obrigado aí, tá bom? Obrigado pelas tuas informações, você sempre um colaborador do Isto é Amazônia, com qualidade, trazendo informações extremamente, né, para que a gente possa fazer uma reflexão. São informações realmente extraídas da verdade, dos fatos, né, que a gente precisa refletir. Tem muita gente falando, mas sem conhecimento. Então é preciso que nós façamos uma reflexão em cima de fatos concretos e reais. É o que nós estamos fazendo com esse grande técnico Adrimal, não é? Isto é Amazônia. Meu amigo, olha, eu vou ali plantar um pé de açaí rapidinho na várzea, ou pode ser também no Teso, BRS Pará, dá na terra firme. Mas eu volto, aí nós vamos tomar aquele açaí do grosso, tá bom? Isto é Amazônia. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso empresário Gilberto Laurino, que é engenheiro agrônomo, empreendedor, é um dos homens que sonha com uma Amazônia desenvolvida, preservada, mas com desenvolvimento, com uma população bem tratada, com saúde, educação, renda, que é o que preocupa muita gente, Gilberto. É um prazer tê-lo você no Isto é Amazônia, mais uma vez, a gente debatendo a nossa região. É a Amazônia. Nós tivemos a Cúpula de Belém, encerrou ontem, 9, né? Encerrou, muitas pessoas participando, muita gente falando, uma imprensa bastante questionada pela sua postura, eu digo, aquela imprensa que defende as ONGs sobre todos os aspectos, né? Mas uma crítica tem surgido de forma forte e veemente, é que estavam falando da Amazônia sem pessoas da Amazônia debatendo os assuntos, né? Os atores principais estão fora apenas como ouvintes ou plateia, né? Como assistentes ali, mas não participando, protagonizando de fato para discutir essa região. O que você pensa disso, Gilberto? Pois é, Roberto, é um prazer estar nesse debate novamente, Isto é Amazônia, e tratar de Amazônia. Eu moro há 33 anos já na Amazônia, sou um agrônomo que conheço muito profundamente as questões ambientais e fico muito preocupado porque discutir a Amazônia tem que ser do ponto de vista dela, né? Inclusive geográfica. Não é elegante, não é decente, não é respeitoso com 25 milhões de pessoas que aqui vivem. Tem um monte de gente do mundo inteiro
para vir discutir a Amazônia do ponto de vista deles, do que é bom para a Europa, do que é bom para outras regiões do Brasil, ou nessas disputas políticas, ou apenas para demonizar ou mentir sobre o meio ambiente. Não há nenhuma incongruência nem incompatibilidade entre produzir desenvolvimento econômico, bem-estar das pessoas e cuidar do meio ambiente, né? O estado do Paraná é um dos estados que mais se destruiu, se devastou historicamente. É um estado todo arrumado, preservado, com status de desenvolvimento sustentável. E nós aqui temos essa condição, por quê? Porque a gente não discute a Amazônia a partir das pessoas e da necessidade delas. Por exemplo, as pessoas precisam de saneamento básico, nós precisamos de cuidar do nosso manejo. Quem que polui no Brasil? É o agricultor? Não, são as cidades que poluem. Se você pegar aqui as nossas cidades, Belém, Macapá, Manaus, enfim, as grandes cidades aqui, olha o tanto de poluição que nós fazemos para os corpos d'água, para os cursos d'água, no meio, desmatamento, assoreamento, tudo que é tipo de coisa errada se faz nas cidades e vai expandindo, e a lei de uso do solo urbano é diferente da rural, e dá a impressão que a gente indo ali no campo, fazer uma roça de arroz, de feijão, que tem uma utilidade principal que é controlar as queimadas, não, isso é um crime, isso destrói, tem que ir lá com o helicóptero prender esse produtor. E aqui nós estamos aqui fazendo tudo o que estamos, com 2, 3% de saneamento básico, né? Numa sujeira, numa anarquia que nem é própria de ser humano, morando em cima da água. Belém está ali e foi eleita a cidade mais favelada, né? A pior cidade do Brasil. E aí a gente vai escolhê-la exatamente para trazer o povo do mundo inteiro para ver Belém. Belém não tem estrutura para, sem querer falar mal da nossa cidade vizinha, mas não tem estrutura hoteleira, infraestrutura, não tem nenhum tipo de apego para discutir isso. Isso para eles virem discutir, né? Que não deveriam nem vir. Porque se for para vir aqui ou discutir o meio ambiente lá fora, ou discutir a Amazônia aqui, sem discutir conosco, né? Ninguém quer saber o que a gente acha da Amazônia, mesmo que a gente esteja 30, 40 anos estudando sobre os temas, né? Mas de repente aquela mocinha lá da Europa, com 13, 14, deve estar com uns 18 anos já hoje, que não sabe nada de nada, virou o papa sobre o assunto. Os meus quase 40 anos de estudo nessa área não vale nada. Então é brincadeira isso, né? A gente tem que tratar como brincadeira, né? Porque não dá para levar a sério isso. Não dá para levar a sério. O Congresso Nacional estava essa semana discutindo, e por sorte foi rejeitado o projeto lá na comissão, de dificultar a exploração de minério, dificultar a exploração da rocha fosfática. Nós somos um dos maiores produtores de comida do mundo, a lavoura uma das mais extensas do mundo, precisamos de fosfato, precisamos dos fertilizantes, mas daí um espertalhão lá de algum estado dessa turma que não produz, não tem o conceito de Brasil produtivo, não tem o conceito de Brasil de trabalho, de gente que põe botina, que põe chapéu na cabeça, que vai para a roça, que carrega esse país nas costas. Então vamos fazer uma lei para dificultar ainda mais a exploração da rocha fosfática. Temos aqui, vamos exportar de outro país. Trazer de outro país, lá da Rússia, bem de longe. Vamos complicar, e nós estamos há uns 20, 30 anos complicando a retirada do potássio. O potássio é raro, ele é da Rússia também. E aí não se pode tirar, né? Os militares avançaram muito nessa região aí de Urucu, mas não avançou. E a gente percebe no Brasil, desculpa, mas a gente percebe que o Brasil não tem orgulho, né? A gente não percebe um orgulho, um ufanismo do brasileiro por ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. Pois é, parece que é um pecado para a gente. Pecado. Um castigo. Eu sou tratado, tem grupos, nesses grupos de redes sociais aí, como um fascista, como um nazista. Eu escuto. Tem dia mais de 10 vezes essa expressão, o cara escreve lá ou grava áudio. Eu só sou um produtor rural, um empresário, um cara que conhece economia e meio ambiente, me dedico a isso. E aí não pode. Se você for um empresário, um produtor rural, um cara que usa os meios, o meio ambiente mesmo de forma responsável, e é assim que é para ser, é fascista. Então invertemos todos, nós nos orgulhamos das pessoas que trabalham, de quem constrói
a verdadeira economia do Brasil, muito menos do próprio Brasil. Nós somos um povo meio diferente do... E uma mídia canhestra, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje eu tomo leite de gado. Eu compro lá na fazenda do seu Amaury Krishak. R$5 o litro do leite, puro. O leite de caixa custa R$10 com sal da casca. Bastante troca de sódio. O seu Amaury vive ali, as turras, né, lutando para conseguir produzir o que é bom para a alimentação das crianças e das pessoas de modo geral. Lá com um pequeno empreendimento, ali meio disfarçado, fazendo de conta que é agricultura familiar, porque politicamente correto é separar, né? Agricultura familiar de agronegócio, né? Como se fosse possível. Como se fosse possível, né? Quem tem um pé de cebola é agro. É agro. Né? Então, essa mentira que ficam insistindo em impregnar nas pessoas e repeti-las tantas vezes até virar verdade, ela foi criando uma doença cultural no Brasil. Então, não é correto, não é elegante, não é politicamente correto ser patriota. Você entrou aqui no meu escritório, você viu a bandeira do Amapá aqui atrás, bandeira do Brasil. Não, isso está errado. Tem que tirar essas bandeiras, não vai filmar essas bandeiras. Então, nós não somos orgulhosos do nosso país e aqui no Amapá é correto dizer que continua proibido empreender em qualquer setor produtivo. Nós temos uma zona franca industrial que não tem indústria, né? Nós temos 13 milhões de hectares de floresta que poderíamos estar colhendo a floresta e ela renovando, né, para melhorar. A árvore velha contamina, fura dentro, né, que fica oco, dá cupim, produz mais carbono do que o oxigênio, o benefício. Então tem que ir colhendo as árvores velhas para sair nova e reciclando. Não. Tem que tirar uma árvore, preso. Minério. Nós somos uma instância mineral, né? A montanha do Tumucumá, que é uma carajás. Mas logo um parque em cima, ninguém mexe. Mas aqui fora estava mexendo, a metade das nossas cidades nasceu de garimpo. Hoje, se tirar um chibiozinho, tu é preso. É bandido. É bandido. Então acabou o minério, a garimpagem, acabou as grandes minerações. Extração de madeira. A extração de madeira está zero. A pesca praticamente. A pesca, ninguém aprendeu a pescar, né? Eu falava há um tempo aí, bora gente, lá em Itajaí aprender a pescar, lá no Japão. Bora aprender a pescar, já que nós estamos aqui nessa brincadeira e por decurso de prazo não se aprende, né? Parece que não é assim que funciona. Então nós temos que pescar, ninguém pesca, só um faz de conta. O povo que pesca, ele leva tudo embora. Então, as atividades produtivas. Então, vamos ligar uns trator e controlar a queimada do campo, né? Afinal, temos a maior queimada contínua do mundo, que chega a quase 2 milhões de hectares do Cajari, né? Próximo do Jari é o Cabo Orange. Então, se a gente plantar em faixas, né? Fazer um sistema inteligente, nós vamos controlar, cortar a queimada. Não, se plantar é preso, né? É assim, aquela frase, né? Plante como a pá te prende, né? Como foi um promotor que escreveu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, gente, isso é uma piada, mas a gente não pode passar a vida fazendo piada e achando graça. Que a vida é séria. Porque as coisas são sérias, tem gente passando fome por conta disso, o Amapá está pobre, todas as unidades de medida que você adotar, nós somos o campeão em pobreza, analfabetismo, mortalidade infantil, violência. Macapá foi a cidade mais violenta do Brasil. Saneamento básico, essas coisas todas. E aí, isso não dá orgulho para ninguém, nós temos que levantar cedo, botar chapéu, uma botina no pé e fazer as coisas. Colher o que Deus nos deu, que é o minério, que é a madeira, né? Os recursos naturais de forma responsável, inteligente, dentro da norma. Né? Ir para a roça, plantar nossas comidas. Por que temos que comprar arroz que vem lá do Rio Grande do Sul? Pelo amor de Deus. Sei que você sabe que você é um homem muito inteligente, né? Que está sempre estudando, se preparando, economista. Eu conversava agora com o André Mauro, ele disse que o Amapá, ele vem avisando e o Amapá daqui a uns anos vai entrar em colapso financeiro. O Amapá não vai mais ter recursos para pagar suas próprias despesas, as despesas do Estado, como folha de pessoal e esse custeio que banca. Você concorda com ele? Eu dizia, Gato, quando eu ainda era presidente da Associação Comercial, que data uns 13, 14 anos para trás, 15 já, 2008 a 2010, que quando a gente chegasse, a minha previsão na época, quando a gente chegasse em 1 milhão de pessoas, eu dizia, quando chegar em 1 milhão de pessoas, vai trancar a engrenagem do Amapá, vai trancar a máquina pública, não vai rodar mais. Se não tivermos atividades produtivas para ter produção, para ter riqueza própria.
né? Atividades que tirem a primeira nota fiscal de um produto, né? Que nasça a riqueza e que circule aqui mesmo, que a gente não tenha que exportar o dinheiro para vir o produto de fora. E todo tipo de produto. E isso dá para medir em 15 anos atrás, e nós fomos piorando de lá para cá, porque naquela época a nossa produção agrícola era maior que hoje. O minério funcionava, né? Tirava madeira, e aí nós, em vez de acelerar para não acontecer esse colapso previsto aí, bem previsto pelo economista, normal, nós fomos piorando e fomos proibindo de trabalhar e fomos prendendo as pessoas, algemas, prisão, cadeia, a pessoa que ligou um trator e foi trabalhar, controlar a queimada, fazer uma rocinha de arroz, milho, feijão. Então nós passamos de todos os limites. E aí, não sei para onde é que a gente quer ir. Aí começamos a exportar o povo, né, para ir trabalhar fora, né? Um tempo para trás a gente tinha pleno emprego. Todo mundo vinha do Maranhão, vinha do Pará, vinha para cá trabalhar, e aqui tinha emprego e começou a economia a se mexer. De repente nós paramos, colapsamos os setores produtivos e começamos a exportar. O povo tem que trabalhar lá no sul do Brasil. Pois é. Olha, eu agradeço a sua gentileza, a sua disponibilidade ao Isto é Amazônia de conversar conosco, de emprestar seu conhecimento, sua inteligência aos nossos telespectadores. Ouçam, né, e vamos fazer uma reflexão sobre essas questões levantadas pelo Dr. Gilberto Laurindo, que é empreendedor, que é um homem que estuda, que se debruça nesses temas tão interessantes para nossas vidas. Vamos olhar em torno da gente, porque a situação está ficando difícil de convivência. Isto é Amazônia. Olha, eu vou aqui rapidinho pegar um bacuri ali no pé, no terreno do desembargador Gilberto Pinheiro, vou arrancar uma macaxeira e fazer uma farinha para a gente comer um bacuri com farinha. Você já comeu? Não? Pois experimenta, que é uma delícia, tá bom? Isto é Amazônia. Olha só, que honra e que prazer estar ladeado aqui de duas autoridades sobre a Amazônia. Dois homens amazônicos, caboclos. E depois o doutor Gilberto explica por que sem o L, caboclos. A gente vai conversar aqui sobre esse evento que aconteceu em Belém, não é? Encontro da Amazônia, que terminou no dia 9 e que foi debatido a Amazônia por presidentes de 8 países estiveram presentes aqui, a imprensa nacional e muitas autoridades ambientalistas falando da Amazônia. Eu estou aqui ao lado do Dr. Cristóvão Lins, que é engenheiro agrônomo e tem uma especialização nos Estados Unidos na área de floresta, zootecnia, do lado do Dr. Gilberto de Paula Pinheiro, que é historiador, economista, jurista, desembargador e um homem apaixonado pela natureza, pelo meio ambiente. Então, para mim é uma honra e a gente vai bater esse papo aqui. Eu vou pedir licença ao nosso comentarista maior para a gente começar aqui dando precedência ao nosso Cristóvão Lins. Doutor Cristóvão, falando tanto nesse evento de Amazônia, e me parece que um sentimento maior de todos os amazônicos é a ausência de homens que conhecem verdadeiramente essa região. Esse foi o seu sentimento também com relação a esse evento que aconteceu em Belém? Tudo bem. Eu diria que quem conhece realmente a Amazônia é o caboclo, né? Porque a Amazônia tem 6 biomas e há uma confusão internacional e nacional em falar em Amazônia generalizando, quando na realidade cada lugar tem uma característica própria e quem conhece este lugar é o caboclo que mora lá, o castanheiro, o gateiro, pescador da várzea, tá entendendo? No bioma de várzea. No bioma de terra firme é o gateiro e o castanheiro, o madeireiro. Então,
Esses caboclos são os verdadeiros conhecedores da Amazônia. Todo mundo acha que a Amazônia vai acabar por causa dos desmatamentos. Tá certo, ela pode acabar com os desmatamentos. Mas existe uma outra condição que ela também pode acabar. Porque quem planta a floresta amazônica é a fauna. E ninguém fala disso. Por exemplo, a cutia, ela planta uma infinidade de árvores porque ela come os frutos em terra, as sementes. A paca, a anta, então cada um, o tucano que plantou o açaí, essas essências, a floresta em geral, quem planta são a fauna. Isso na terra firme. Na várzea são os peixes, tambaquia, pirapitingo, pacu, tá entendendo? Que come as frutas e excreta as sementes e vai fazendo o bioma das várzeas. E, por exemplo, o nome Amapá, ele advém do amapazeiro, que é uma árvore que existe em toda a Amazônia, onde existe o leite do Amapá, que o caboclo toma como fortificante, para ficar mais forte, né? Então, quem planta o amapazeiro é o veado. Então, ela dá tanto na várzea como na terra firme, nos dois biomas. Então, isso, o nosso caboclo sabe disso. Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu aprendi com o caboclo. E eu digo sempre, quem conhece a Amazônia, o caboclo, pode continuar. Pois é, doutor Gilberto, tá aí uma revelação interessante, né? Me parece que a Amazônia ela não pode ser analisada de forma isolada, né? Eu já conhecia aliás, o Cristóvão Lins tem um livro, aliás, não só um livro, mas também um jogo que você joga para ensinar as crianças, né? Começa com a castanheira, né? Que é o principal. Quem planta a castanha, como ele muito bem referiu, a cutia. Ele tem uns jogos. Esses jogos deveriam ser colocados para as crianças. Quando eu falo, por exemplo, que esse desmatamento não vai acabar só com punições, nós temos que trabalhar na causa. E que são as causas? Primeiro, como falou o Cristóvão, nós não temos, na realidade, uma educação. Nós precisamos de uma educação ambiental obrigatória nas escolas. Não temos uma capacitação, estou falando isso há mais de 30 anos, uma capacitação para os professores, principalmente de pedagogia, nas faculdades, com matéria ambiental. Não basta só isso, né? Aí, na hora do direito, direito ambiental obrigatório, mas não é só isso, nós temos que trabalhar na causa. E um trabalho também, isso aí o Cristóvão fala muito bem, na questão também do manejo florestal, mas não só no manejo florestal, mas o nosso programa tem falado muito isto, sobre uma política agroambiental. Nós estamos aqui, nesta nossa propriedade, aqui, veja bem, árvores, isso aqui era aquele cerrado, veja onde é que nós estamos. E vocês tomaram um café, a maioria dos produtos aqui foi daqui Isto é agronegócio. E nós temos 25 milhões de pessoas e que nós precisamos dar comida. Mas nós sabemos o que fazer. Não precisa vir gente de fora nos dizer quais as soluções. Nós temos, sim. Mas só que a política no Brasil, quando se trata de meio ambiente, parece assim que ela vem assim, igual como é que se diz? Uma sombrinha, um guarda-chuva, né? Então ela vem de cima para cá e não nos consultam, não nos perguntam como fazer isso para diminuir esse desmatamento. Esse desmatamento, ele vai continuar, não se para, o professor Dr. Alfredo Roma fala que não se para um carro a 200 km por hora. E, por exemplo, o judiciário, eu tenho falado muito, nós só trabalhamos na consequência. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tem feito um trabalho com os menores, com as crianças, vocês sabem, você conheceu o Projeto Pirralho. Nós chegamos, inclusive, com mais empresas em Tartarugalzinhos, que chegamos a incentivar a Escola da Madeira, algo para que eles tenham essa educação ambiental voltada para a nossa realidade. Ou seja, nós temos que procurar um ponto de equilíbrio
entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Quando o senhor fala assim, ações afirmativas, parece-me que falta uma política pública nesse aspecto. A ausência total, aí eu vou entrar na área do Cristóvão, ele sabe muito bem, que de extensão rural ambiental, que de extensão, que de a nossa extensão, nós temos tudo. Nós temos nós temos uma Embrapa, que nós já temos falado, que é excelência na Amazônia. Você vê o trabalho que a Embrapa faz e está faltando este link, não por culpa da Embrapa não, dos estados, dos municípios, para quê? Para apropriar. Olha, por exemplo, olha, eu tenho aqui bacuri. Esse bacuri tem mais de 20 anos, mas tem trabalho na Embrapa, que inclusive tinha aqui, colocaram fogo, o bacuri com 2 a 4 anos na enxertia. E que foi um trabalho que eu consegui na Embrapa do Pará. A castanha do Pará, por exemplo, em 7, 8 anos produzindo. E aí a pergunta que você pode dizer, e o que é que se vai fazer neste período? O que se vai fazer neste período é plantar frutas de ciclo rápido, né? Como você viu aí o mamão, você viu a banana aí, não é? Vocês viram aí, são frutas de ciclo rápido que pode ser muito bem feito, né? Eu queria também fazer uma pergunta de caráter social, né? Como é que vocês dois analisam essa questão da Amazônia, que é tão discutida, mas a população da Amazônia vive numa pobreza extrema? A gente vai para o intervalo e volta já. Isto é Amazônia. Muito bem, estamos de volta com o programa Isto é Amazônia e vamos passar direto a palavra ao Dr. Cristóvão Lins, que ele vai falar sobre o desmatamento, sobretudo na calha norte da região amazônica. E vai mais ou menos de Manaus até Macapá, é isso, doutor Cristóvão? Mais ou menos, nesse perímetro. Porque existe uma diferença entre a margem direita do Amazonas, com relação a desmatamentos, e a margem esquerda. Um exemplo que eu posso citar, que há 1 ano atrás, mais ou menos, um avião saiu de Alenquer, no Baixo Amazonas, perto de Santarém, descendo no rumo de Macapá, e ia pousar em Almerim. E o piloto teve uma pane, e ele simplesmente teve que fazer um pouso na mata. Não encontrou nenhuma clareira, uma coisa para pousar. Agora, fazendo um paralelo com a margem direita, nesse perímetro, este avião teria cruzado perpendicularmente a Santarém-Cuiabá, a Santarém-Altamira, tá entendendo? E teria feito o pouso. Itaituba. Isso foi um verdadeiro milagre, viu? Depois de 40 dias, ele foi achado. E assim como ele, 16 pequenas aeronaves já tiveram problema nesse perímetro, para você ver que a região, não digo que ela esteja intacta, mas ela tem muito menos desmatamentos que na margem direita do Amazonas. Muito bem, olha só, nós vamos agora mostrar para vocês na prática, vamos fazer um périplo aqui pelo terreno, um passeio com o Dr. Gilberto e com o Dr. Cristóvão Lins, ele vai mostrar na prática o que nós estamos falando aqui. Como bem disse o Dr. Gilberto, nós tomamos um café com as frutas colhidas aqui nesse sítio, que foi construído aqui, plantado em cima de um cerrado indomável, que foi domado e agora você vê totalmente diferente esse cenário. Eles vão mostrar para vocês as árvores que foram plantadas aqui, a condição que elas estão. Vocês vão fazer esse passeio com eles aí, bom? Então, fica conosco aí, porque vocês vão se deleitar com essa demonstração na prática do que nós estamos falando aqui na teoria. Isso aqui foi eu que plantei, Cristóvão. Quantos anos ele tem? Esse pinus tem uns 20 anos, vai dar uns 20 anos. Aqui, esse outro aqui também, olha, tem 19 anos, então foi 94. Árvore retilínea bonita, né? Esse aqui já estava, Cristóvão. Olha a grossura desse pé de pinus. Pois é. E esse outro aqui, esse aqui é o açaí branco, viu?
Sim. Que na realidade ele não é branco, ele é verde, isso é o que? O açaí branco. Aqui, olha, os coqueiros e mais ali também é o açaí branco. Você falou do pau-d'arco, né? Pau-d'arco é conhecido na Amazônia pelo esse nome comum de pau-d'arco, mas ele tem 2 variedades. Nós vamos aqui em seguida, eu quero te mostrar também o mogno brasileiro, a diferença do mogno brasileiro. Não é? O mogno brasileiro e o mogno africano. Esses são tudo filhos. Você olha assim, parece que isso é mato. Mas isso aqui, tudo isso aqui, olha, é o mogno brasileiro. E ele nascendo naturalmente. Naturalmente, as sementes, né? E foram aí foi chegando. E o mogno, olha, o mogno brasileiro. Agora, aqui o interessante, ali está o pé de mogno brasileiro, esse aqui é o nosso bacuri. O bacuri, aquele bacuri grande, sabe? Essas 2 árvores, olha, bacuri. Isso na ilha de Marajó é um problema, tanto na... Aqui o bacuri, olha, esse aqui é o bacuri nativo mesmo, sabe? E ali, olha ali, como isso que figurou, parece ser um bosque, né? Um bosque. Não é? Agora, eu queria te mostrar esse mogno africano, olha. Isso que eu queria que você filma, olha só. Ele tem 2 anos. 2 anos. E olha aí, um fuste bem eretozinho, não? 2 anos, Gustavo, olha. Aqui, olha a macaxeira. Aquele lá, olha isso aqui. E tudo se plantando dá na Amazônia, hein? Olha aqui, olha aquele lá. Estou me admirando do crescimento vegetativo da espécie. 2 anos. Uma espécie exótica, né? E ela está se dando bem no Cerrado. Cerrado do Amapá, né? Cerrado do Amapá. Também é? Aquele ali? São 2 anos esse pé de mogno. Isso aqui você poderia criar o teu carneiro, umas vaquinhas e ainda ter o reflorestamento do trabalho de... Não, pode consorciar várias culturas. 10 anos, uma árvore desta. E a gente vê que ela está bem... A gente não consegue abraçar, olha só. Você sozinho, você não consegue, olha aí. Olha. 2 anos para abraçar aí, olha. Olha. E olha, um tronco desse, hein? Olha aí, olha aqui, né? Esse aqui é o filho para você jogar. Esse é um filho, olha. Tá aprovada a pesquisa. Num cerrado, você plantaria no cerrado já, sim, com a própria vegetação do cerrado, e você teria árvores. Eu estou plantando isso, estou fazendo essa experiência aqui no 37, comecei a plantar mogno, sabe? Plantei outras culturas, como, por exemplo, o pracaxico, o acapu, mas o que veio melhor mesmo é o mogno. Mostrei para você uma parte do terreno que a gente ao mesmo tempo aproveitou o cerrado, mantendo aquelas árvores do cerrado e também incorporando outras, por exemplo, como o mogno brasileiro, o mogno africano, a castanha do Pará, ou seja, a gente procurando trabalhar, você viu capim, também viu frutas, né, variedade de frutas que não são nossas, por exemplo, acerola, pitanga, né, árvores que vêm de fora. E isso é muito importante, a gente mostrar isso aqui na prática. Eu penso que é um dos caminhos que nós caboclos temos para combater esse desmatamento e mostrar como se reflorestar e dando lucro, inclusive, para o pequeno, para o médio, até para o grande produtor. Aqui está um exemplo da aplicabilidade de reflorestamento ou de florestamento nos cerrados. Cerrados do Amapá e de toda a parte, que são solos que não são muito férteis, mas você se introduzir culturas exóticas nele, e talvez até se der uma adubadazinha para ele pegar uma força, seria uma maneira de não desmatar os cerrados e fazer dos mesmos áreas econômicas. E combater o fogo, né? Que todo ano a gente sabe, quem sai daqui para Calçoene, fogo. Sai daqui para o Laranjal do Jari, agora no chamado verão,
amazônico, fogo, né? Então, uma parte. E eu penso também que naquelas áreas que já foram desmatadas, que estavam na Amazônia, poderia-se também tratar nisso aí, tendo um manejo e também, principalmente, uma extensão agroambiental, mostrando para o produtor que ele pode plantar e diminuir esta área, inclusive até do gado, e produzir muito mais. Nós temos falado aqui no nosso programa sobre também um turismo agroambiental. Você vai aqui agora, nós vamos mostrar um fogão a lenha. De repente a pessoa vem num domingo, diz, eu não quero almoçar em casa, eu não quero tomar um café, eu vou tomar um café. Você viu o nosso café ali, não é? Do ovo caipira, do leite de gado, né? Leite de búfalo, né? As frutas, né? O mamão, o abil, banana. Então, várias frutas que a gente pode produzir neste cerrado. Eu acho que, posso dizer, isto, coloque assim um dedo, isto é Amazônia. Olha, muito obrigado pela audiência de todos vocês. O Isto é Amazônia está encerrando. Mas fica, diante da opinião de tantos especialistas, uma lição. Que nós, amazônidas, caboclos desta região, devemos nos apropriar desse conhecimento e multiplicá-lo. Transformar isso numa política de educação, inclusive, que seja disseminado nas escolas, para que os jovens também possam ter conhecimento. Porque, infelizmente, a nossa região é uma região muito extensa, quase que 46% do território nacional compõe a nossa região norte. E dentro desta região está esta Amazônia gigante. Mas uma baixa densidade demográfica, principalmente nessa região rural, na região do campo. As pessoas, por viverem numa extrema pobreza, eles migram para as cidades, engrossando os bolsões de miséria, fazendo com que a qualidade de vida desse homem fiquem muito comprometida em situação de vulnerabilidade social. E aí, essas pessoas migram para outras regiões em busca de subemprego. Nós precisamos inverter essa lógica, usar a Amazônia com responsabilidade, desenvolvê-la para que o amazônida possa desfrutar de toda essa riqueza que nos é disposta pelo nosso Criador. O Isto é Amazônia vai encerrando por aqui, mas nós vamos voltar com outros programas falando ainda deste mesmo assunto. E eu espero que você acompanhe o Isto é Amazônia também no YouTube, porque o programa ele fica ali à disposição. Né? Você pode ir no canal do YouTube Isto é Amazônia e assistir o programa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até uma próxima exibição. Nunca mais eu vou querer uma paixão assim. A gente briga, a gente sofre, a gente cresce. Por amar eu sei